Oi, gente, tudo bem? Hoje, dia 6 de agosto do ano de 2023, eu venho aqui para falar com vocês sobre Nietzsche. Para quem não sabe, Nietzsche é um filósofo ah, alemão que morreu louco. E eu estou falando isso porque Nietzsche, essa biografia de Nietzsche sempre me tocou, me chamou a atenção para o que eu poderia esperar da filosofia dele e dos livros dele. Entretanto, depois de assistir algumas aulas a respeito do filósofo, da obra dele, eu li Assim Falou Zaratustra e li Além do Bem e do Mal. A conclusão que eu cheguei a respeito de Nietzsche é que realmente Nietzsche ele era muito bom em alguns momentos, não é? Eu acho que ele era muito bom assim quando dava para ser, né? Muito bom, porque ele sofria de algumas doenças crônicas, não é? E que ele padecia bastante disso. Então eu acho que isso tirava muito ele de foco. Mas eu acho que, assim, dentro da realidade dele, seguindo o axioma ah, que cada um produz segundo os recursos que possui e não produz segundo os recursos que não possui, eu acho que Nietzsche ele deixa uma obra muito interessante, mas não é assim muito interessante no sentido de ser seguido. Eu acho que é muito interessante no sentido da gente perceber algumas facetas do ser humano que em outras situações, em situações normais, a gente não seria capaz de perceber. Então, eu acho mais ou menos isso. E eu acho também que a coisa dele não se casar, a falta do convívio feminino, eu acho que fez muita falta para Nietzsche. Eu acho que na obra dele o que ele defende e tenta legitimar é realmente o descompromisso, né? Quer dizer, ele fala dele mesmo, quer dizer, o tempo todo eu acho que ele fala dele, né? Então eu acho que ele tenta legitimar e ele tenta ah, mostrar e valorizar o descompromisso, justificar o descompromisso, né? Que foi a postura que ele adotou na vida dele. A não ser com a filosofia, no mundo, no pessoal, a gente pode até entender que nem com a saúde dele ele tinha um compromisso real, né? Ele sentia muitas dores e ele... Segundo o livro Quando Nietzsche Chorou, que eu não sei se esse livro tem um compromisso de biografia, de retratar a biografia, ou se é só um romance, aliás, um romance muito interessante, é, diz que ele esteve numa clínica internado durante um mês e que lá ele não teve crise alguma. Que quando ele começava com os sintomas, né, assim, que antecediam a crise, o médico dava para ele doses cavalares de café, que funciona nesses casos como um analgésico. Mas isso não pode ser comprovado, né? Na obra dele a gente não sabe, a gente que lê o livro, a gente fica sem saber se é uma verdade ou se é só um romance. Mas eu acho que Nietzsche ele não tinha compromisso nem com a saúde dele. Então, eu acho isso. Eu acho que essa coisa do descompromisso, eu acho que é uma coisa muito séria, não é? Porque se o descompromisso, num primeiro momento, se o descompromisso ele pode aliviar, algumas pessoas podem se sentir aliviadas, não é? Com o fato de deixar para lá ou com o fato de acreditar que não é com você, por outro lado também impede a pessoa de construir, né? Alguma coisa. Isso sem abordar a coisa pelo lado da psicanálise, porque eu acho que a psicanálise pode ver isso, tomar esse descompromisso como um sintoma. Então, vamos pensar juntos em como a gente deve entender os textos que nos chegam. Tchauzinho.